Bom dia. Está preso o tio que engravidou a sobrinha de 10 anos. Ele estava escondido em Minas Gerais. A menina continua em Recife, onde interrompeu a gravidez com autorização da Justiça. Na edição de hoje você vai entender por que o procedimento não foi feito no Espírito Santo e como a interrupção da gravidez foi realizada. Por que as vítimas de estupro se sentem culpadas? Por que temem falar que são abusadas? O TN1 traz as respostas. E a história de uma jovem que viveu a mesma dor da criança de São Mateus. Se lembra do ladrão mata-leão? Ele está na cadeia. O bandido roubou o celular de uma jovem que lutou para não ter o aparelho levado. Motociclista é arremessado e cai no teto de um carro. O acidente foi hoje cedo em Vitória. Criança de 6 anos brinca com a arma do pai e se fere com um tiro. O menino está internado na UTI. Mudança no horário de atendimento da Caixa Econômica. Fique atento na informação. E o olho cidadão do TN chega com o sabor da Bahia. Vai com pimenta ou sem pimenta? Com vocês, o acarajé da Nilza. Fique com a gente, seguimos juntos até 13h. Almildo Hortêncio se entregando por policial Cláudio de São Mateus, para que ele possa estar vindo levar até a delegacia. Se encontra aqui em Belo Horizonte, em Betim. Acredito que daqui a pouco, quando ele estiver chegando, eu posso estar entrando em contato para me localizar o lugar que a gente vai encontrar, e espero que dê tudo certo. Pois é, você acabou de ouvir aí o tio acusado de engravidar a sobrinha momentos antes de ser preso. Ele já está detido e de São Mateus ele foi se esconder em Minas Gerais. Suzy Faria tem todos os detalhes ao vivo pra gente, porque a polícia vai dar os detalhes já já. É agora ou é daqui a pouco que a Suzy vai falar com a gente? É agora? Então tá, vai lá, Suzy, é com você. Preparada aqui, prestes a começar. Está marcada por volta de meio-dia aí. Bem, o detido, o tio da criança, ele está vindo para a Grande Vitória. Deve chegar a qualquer momento. E olha só, a situação é bem interessante, viu, George? Ele, depois que soube que tinha a prisão preventiva decretada pela polícia, fugiu. Inicialmente foi para uma cidadezinha na Bahia, depois foi para Minas, em Nanuque. De lá ele pegou um transporte alternativo para ir para Belo Horizonte. Acabou ficando no meio do caminho, ali em Betim. Toda a polícia do país tinha sido avisada. O contato foi feito com todas as delegacias, principalmente da Bahia e Belo Horizonte, que eles imaginavam que era para onde o tio da criança iria. Pois bem, durante essa perseguição aí, essa busca pelo país em torno dele, dessa comoção geral que foi gerada por aí, a polícia, os policiais de São Mateus conversavam com a família para que ele se entregasse e usavam como argumento o seguinte: é melhor que ele se entregue para a polícia do que ser morto por algum justiceiro, já que o rosto dele correu todas as redes sociais do país, causou essa comoção que a gente vem vendo aí nos últimos dias. Eu estou aqui olhando para lá para saber se as pessoas já estão chegando aqui para a coletiva, sabe, Jorge? Mas, enfim, por último, ele acabou entrando em contato com um familiar que o convenceu a se entregar. E foi o que ele fez. Os policiais de São Mateus saíram daqui ontem à noite, rodaram a noite inteira, foram até Betim e lá negociaram a entrega dele. E foi o que aconteceu. Agora os policiais estão trazendo o tio da criança aqui para a Vitória. Todos esses detalhes vão ser dados daqui a pouquinho na entrevista coletiva, que, como vocês já viram aqui, os microfones estão posicionados e só estamos esperando então a chefia de polícia, o secretário, o delegado responsável pelo caso, para poder falar sobre isso daí. É com vocês aí no estúdio. E assim que tiver posicionado, você chama a gente para a gente voltar com essas informações ao vivo aí com você, tá bom? Tá certo. Agora você vai ver uma criança que pegou a arma do pai e acabou dando um tiro no próprio corpo. Vamos ver. Um menino de 6 anos de idade está internado no Hospital Infantil de Vitória. A criança passou por uma cirurgia e está na UTI.
O procedimento foi necessário devido a um ferimento no abdômen, fruto de um disparo de arma de fogo efetuado pelo próprio garoto ao brincar com a arma do pai. A polícia ouviu pai e mãe separadamente e dos dois a mesma versão, a de que a criança entrou no quarto do casal, foi em cima do guarda-roupa e pegou o revólver calibre 38 do pai. Manuseando a arma, ela acabou disparando e atingindo um tiro na barriga da própria criança. Pai e mãe estavam em cômodos separados da casa. Quando ouviram os disparos, correram para o quarto e encontraram a arma em cima da cama e a criança debaixo dela. Quando perceberam a gravidade do fato, saíram imediatamente da casa, levando a criança inicialmente para o PA de Alto Lage. Depois, ela foi transferida aqui, para o Hospital Infantil de Vitória. A mãe acompanha a criança no hospital infantil, mas não quis gravar a entrevista. Ela confirmou os fatos e disse que a arma seria do avô, deixada como herança para o pai da criança, um comerciante de 45 anos. Ele foi levado para a DHPP. Como a arma não era registrada e nem ele tinha autorização para usá-la, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e omissão de cautela. Como esse crime não tem fiança, o pai será encaminhado para o presídio. Se lembra desse caso aí? A jovem segue pela rua do bairro Jardim da Penha, em Vitória, quando é surpreendida por um bandido. Era bem cedinho. Ele tenta roubar o celular dela. A vítima luta, leva um mata-leão, cai no chão e o homem foge, levando o telefone da moça. O aparelho foi recuperado no mesmo dia por um funcionário de obra, mas o bandido foi preso hoje pelo delegado de Goiabeiras. O ladrão de celular tem 21 anos e estava escondido no bairro Santa Marta, em Vitória. Atropelamento, acidente em Vitória. As informações agora é com o repórter Felipe Chicarino. Olá, Felipe, boa tarde para você. Olá, George, Ingrid, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, uma ótima terça-feira a todos. É isso mesmo, George. Antes de falar desse caso, eu queria voltar um pouquinho à noite de ontem, segunda-feira, lá na BR-101, né, rodovia do contorno, que liga ali Cariacica, a Serra, né, teve um acidente, um atropelamento, melhor dizendo, né, um homem foi atropelado e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 casos merecem ser destacados dentro dessa história. Primeira questão, o motorista que provocou o atropelamento não prestou socorro à vítima, meteu o pé, foi embora do local do acidente sem prestar socorro. E, infelizmente, esta vítima, esse homem que morreu atropelado lá na BR-101, atravessou a rodovia, uma rodovia de trânsito rápido, né, fora da faixa de pedestre. Então temos 2 problemas aí dentro da mesma história. E hoje pela manhã, nesta manhã de terça-feira, só que aqui em Vitória, mais especificamente na Avenida Maruípe, onde eu estou neste momento, um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. Quem acompanhou essa história foi o nosso repórter Luciano Rossetti. Acompanhe aí na reportagem. A batida foi tão forte que o motociclista foi arremessado para cima do teto do carro. O acidente aconteceu em Maruípe, Vitória. A vítima recebeu os primeiros socorros no teto do veículo mesmo. Ele também bateu a cabeça no vidro traseiro. O motorista do carro disse que havia ido a uma assistência técnica e, ao sair, quando manobrava o veículo, escutou um barulho e sentiu o forte impacto. Eu estava parado ali, vim trazer uma televisão no conserto, aí eu fui dar ré para voltar. Quando eu dei ré, eu olhei para trás, não tinha carro nenhum. O motoqueiro vindo um pouquinho de alta velocidade, que deu para perceber, entendeu? E colidiu aqui atrás. O motociclista se chama Fabrício Rodrigues da Silva, de 33 anos. Seguia sentido centro de Vitória. O motociclista trabalha como consultor de crédito e estava indo para o serviço quando o acidente aconteceu. A sorte é que uma viatura do Corpo de Bombeiros seguia logo atrás e pôde parar para prestar os primeiros socorros. Eles deram suporte até a chegada da equipe médica. Apesar da cena assustadora e dos danos aparentes, ele estava consciente e conversava com a equipe do SAMU. Foi encaminhado para o Hospital São Lucas. O trânsito na região foi orientado pelos agentes da guarda. Graças a Deus ele não teve maiores complicações, mas foi atendido pelo bombeiro que estava no local. O veículo que chegou mais rápido foi o bombeiro que estava passando, viu todo o acidente e logo após chegou o SAMU. A gente não se preocupa com isso daqui, que isso daqui é, entendeu?
bens materiais, se preocupa com a vida da pessoa, né? E graças a Deus, vê que ele está mais tranquilo, entendeu? E é isso aí. Pois é, né, George, Ingrid, a gente ouvindo aí essa reportagem, tem duas situações aqui nesse momento que eu queria compartilhar com vocês. Lá naquele primeiro caso da BR-101, eu falei que a vítima, ela atravessou fora da faixa de pedestre, né? A gente tem uma faixa de pedestre ali atrás que ela está toda apagada praticamente. E a gente já viu aqui pessoas atravessando. Sabe que ali tem uma faixa, mas que atravessa por outro, não atravessa por ela por outros motivos, ou às vezes não atravessa porque não consegue mesmo enxergar. Qual é o outro exemplo? Agora, 5 minutos antes de eu entrar ao vivo aqui junto com o Francisco Abreu, a gente viu um carro importado, um carro preto passando por aqui agora, há 5 minutos atrás. Estava aí no máximo, não mais do que 120 km por hora, com certeza. O carro passou aqui, zunindo aqui. Aí a gente vê, né, quase pouco mais de meio-dia, numa rodovia, numa rua, né, que o limite é de 60 km por hora, e passar aqui com mais que o dobro da velocidade. Então a gente vê que essas ocorrências, essas confusões no trânsito, que às vezes acaba tirando a própria vida de alguém, de um motorista ou de um pedestre, são situações que podem ser evitadas quando a gente costuma a trabalhar em cima de uma palavrinha muito importante, que é responsabilidade. O cuidado no trânsito, ele tem que ser coletivo. Como meu avô Gabriel, que era caminhoneiro lá em São Paulo, falava, a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros também. Ingrid e George, eu volto com vocês. Uma boa tarde a todos. Exatamente, Felipe. Todo cuidado aí é pouco no trânsito. Bom, gente, agora nós vamos diretamente com a repórter Suzy Faria, que é a coletiva lá sobre o tio, que suspeito de violentar a sobrinha, já começou. Vamos lá, Suzy, é com você. Nós estamos ouvindo aqui agora, George, o superintendente de polícia do interior, o delegado Ícaro Reginski, que ele está falando ali, respondendo até uma pergunta que eu fiz sobre o envolvimento das polícias. Integridade física. Ele tinha medo de morrer. Agora, delegado, ele chegou a confessar esse crime em algum momento? Ele falou o que fez? Bom, as notícias que nós temos são informais ainda. Ele foi preso nessa madrugada e está sendo trazido para cá pela nossa equipe de investigação de São Mateus. A princípio, ele assumiu que teria tido um relacionamento com essa criança, mas agora ele está sendo trazido. Nós vamos verificar essa situação para acabar. A investigação já foi concluída, mas nós faremos ainda os procedimentos finais, inclusive com o interrogatório desse indivíduo para ser encaminhado para a justiça. Há alguma previsão de chegada dele aqui ao estado? Ele chegará nessa tarde. A gente não pode passar muito essa informação, até por conta da integridade da equipe e do próprio indivíduo. Ele deve ser enviado para São Mateus, já que o crime foi lá, ou ele vai permanecer no presídio aqui na Grande Vitória? Isso aí nós vamos decidir, o secretário, o delegado-geral vão decidir o que será melhor para garantir, inclusive, a integridade dele. A gente tem que garantir, já que é uma comoção para ele nacional. responder. Na cidade, muitas pessoas estão esperando ele, até na frente da delegacia tinha muita gente, e o que nós queremos é que ele responda na justiça pelo que ele fez. Circula na internet, ele chega a comentar que o exame, né, feito nos suspeitos deveria ser feito nele, mas também em outros familiares desta vítima. A polícia vai investigar também essa fala, né, o que ele disse em relação a essa criança possivelmente poder ter sido vítima de outros familiares? Bom dia a todos. Bom, doutor Leonardo, todas as linhas de investigação serão apuradas e também vamos verificar essa possibilidade, não só do avô ter praticado, que eu creio que não foi o que ocorreu, bem como também os irmãos da criança, né? Que ela tem outros irmãos, um de 10 e um de 6 anos. Mas isso é tudo especulação, o que está comprovado é apenas a prática do crime por ele contra a criança de 10 anos.
Ele poderia estar tentando incriminar outras pessoas da família, então, para sair dessa culpa. Temos que verificar, mas a nossa linha é essa, ele tentando tirar o corpo fora, digamos assim. Mas vai haver uma investigação sobre o comportamento dessa família, já que o abuso tem 4 anos e não 2 meses? Bom, os avós, que eram quem criavam a criança, disseram que não tinham, não notavam desvio de comportamento da criança, porque eles são pessoas humildes, não são psicólogos, não estão preparados para avaliar mudança de comportamento de uma criança. E eles são ambulantes e trabalham o dia na praia. Os abusos ocorriam no deslocamento de buscar mais materiais para venda na praia, que era quem fazia o tio em companhia da criança. O avô até chega a dizer que, puxa, era por isso que ele se demorava a retornar, era por isso que ele levava poucos mantimentos para a praia, para poder retornar em casa. Agora, desculpa, ele estava no regime semiaberto, era isso? Pela prisão, ou como é que era a situação dele? Estava de alvará. Alvará mesmo. Estava solto. Então, agora, a previsão é dele chegar e prestar depoimento aqui mesmo, na Grande Vitória. Importante destacar que a cooperação técnica do Estado de Pernambuco, o Serviço de Polícia Técnica Científico de Pernambuco já colheu o material genético do feto. Isso responderá muitas dessas perguntas que foram feitas, que agora também poderá ser feito confronto com o material genético também desse indivíduo e de outras pessoas que assim a justiça entender ou a condução ainda da Polícia Civil. Não nos passaram data, não nos passaram. O exame de DNA ele tem etapas. Foi colhido o material, que é o mais importante. O mínimo de 30 dias. Ele chegou a ficar no semiaberto? Ele chegou a ter esse benefício? O histórico dele é importante destacar. Foi preso em 2010 por associação ao tráfico, por participação no tráfico, por posse ilegal de arma de fogo. Em 2014 ele é beneficiado por essa famigerada saidinha denominada, que a legislação assim permite. Ele não retorna aos presídios, ele é preso novamente em 2015, aí permanece preso quando sai o seu alvará em 2018. Então, desde 2018 ele está às ruas novamente. Bem, é isso aí. Jorge, Ingrid, vocês têm alguma pergunta que queiram que eu faça a mais aí, com relação à coletiva dada aqui pelo Superintendente de Polícia do Interior, pelo Secretário de Segurança? Pelo que eu estou vendo aqui, a coletiva, olha, eles agora vão passar para o auditório, onde eles vão responder as perguntas não só das TVs, né, que estão transmitindo ao vivo, como também do jornal e das rádios. Vocês puderam acompanhar aí ao vivo todos os lances dessa investigação, todos os lances dessas investigações que aconteceram aqui. É porque o pessoal está se agitando, se vocês pudessem ver como é que está aqui, imprensa toda reposicionando as câmeras, as máquinas fotográficas, porque eles foram agora ali para o auditório. Eu vou pedir ao Rony aí, para ele derivar comigo um pouquinho aqui, para poder dar uma olhadinha de como está. A gente está meio complicadinho aqui, porque realmente tem muitos fios aqui. E como eu disse antes, o que comoveu aí o país inteiro, né, chamou a atenção do país para a questão dessa criança que acabou sendo estuprada pelo pai. Olha só, para vocês terem noção de como está aqui. Imprensa do país inteiro se interessando por este caso. E como eu estava falando antes, Jorge, ele rodou bastante, mas a família dele foi orientada, foi convencida a que ele se entregasse antes que ele acabasse na mão de algum justiceiro. Como eu já repeti, vocês já mostraram aí, o país inteiro se comoveu. Então, ele agora está vindo para o Estado, de acordo com o delegado Ícaro Rungiski, ele pode chegar aqui até o final da tarde, vai depor aqui em Vitória ainda, e a cúpula da segurança vai decidir se ele fica num presídio aqui em Vitória ou se ele vai para São Mateus. Motivo, a integridade, a segurança do próprio tio. É uma situação difícil, né? Mas teve um final feliz, pelo menos a prisão do tio. Óbvio, toda essa repercussão aí, né, como você disse, é natural. Ele gravou alguns vídeos, né, estando lá nesse esconderijo dele, e a gente vai exibir alguns vídeos desse daqui a pouquinho. E também, quando você tiver a oportunidade,
uma das perguntas seria, esse local onde ele estava, né, mais pessoas sabiam de onde ele estava, dessa localização, porque o que a gente vai dizer, o que ele disse era o seguinte, ele saiu de lá, da casa onde ele estava em São Mateus, e algumas pessoas sabiam para onde ele tinha ido, né? O paradeiro dele não era tão um esconderijo assim, né? Ele foi dito, pelo menos o que ele disse, para ele sair de lá. Logo após ele ter saído de lá, a sobrinha foi encaminhada para o hospital. Então, uma pergunta seria essa, né? Mais alguém sabia desse esconderijo dele ali? Alguém da família sabia para onde ele tinha ido? Como foi essa relação desse trajeto dele, né? O paradeiro dele? Que a princípio ele teria ido, inclusive, para a Bahia, né? George, a questão é a seguinte, o secretário de Segurança, ele chegou a falar o seguinte, logo no início da coletiva, a gente ainda não estava ao vivo aqui, mas ele chegou a explicar o seguinte, que nessa situação eles descobriram aonde o tio da criança tinha alguns parentes, por isso que eles eram Minas Gerais e Bahia. E ele entrou em contato com a família, ele sabia, ele estava na casa de parentes, de conhecidos, e foi exatamente aí que a família o convenceu, porque o medo dele maior não era da prisão, não, era de ser assassinado por alguns desses justiceiros. Então, usando desse argumento que era extremamente forte, a família conseguiu convencer esse tio a se entregar. Além disso, né, Jorge, a foto dele foi espalhada pelo país inteiro, né? Poderia ser facilmente reconhecido. E como vocês viram, saíram fotos dele cabeludo, ele estava careca, enfim, ele estava assim na casa de pessoas conhecidas. E agora, ó, vocês podem observar, o secretário continua explanando sobre esse caso. Eles estão todos lá agora para detalhar ainda mais o que aconteceu, passando tudo aí. Inclusive o delegado está explicando mais uma vez que a família dessa menina é muito humilde. E o que dá para entender aí que talvez os avós não tivessem um conhecimento tácito de tudo aquilo que estava acontecendo. Lá estão aí, ó, a cúpula, parte da cúpula de segurança, esclarecendo isso aí, esse episódio que teve a ajuda do país inteiro, de todas as polícias, principalmente as polícias da Bahia e de Minas Gerais. Vocês querem acompanhar um pedaço aí? Inclusive porque esse tio, ele acusou um avô e um outro tio, não é, dos abusos também, quer dizer... Isso. Deixa eu só falar que ela não está te ouvindo direito. A gente tinha falado que esse tio acusou outro tio, né, e o avô também desses abusos. A gente ouviu ali o secretário falando que isso vai ser apurado, mas isso acabou sendo ventilado de uma forma mais profunda aí durante a sua apuração? Jorge, não. Sabe por quê? Foi da boca do acusado, foi da boca do estuprador. E não teria aí um valor tão grande como ele quer fazer ter. Como o delegado Leonardo falou, tudo vai ser apurado. Todas as linhas, melhor dizendo, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que é possível, eles vão investigar e estão esperando que ele venha aqui para poder inquiri-lo, né? Para poder fazer todos esses questionamentos. A família já foi ouvida, mas é claro que nada vai ser descartado. Tudo isso, com essa repercussão, vai ser passado a limpo logo após esse depoimento. Afinal de contas, é um caso grave, né? Muito grave. Então, eles vão apurar tudinho, todas as denúncias que chegarem. E se alguém tiver alguma denúncia, evidentemente, com relação a esse caso, que souber de mais alguma coisa, que ajude a polícia. Ligue aí para o 181 e auxilie no esclarecimento desse fato. Bom, e atenção, teve mudança no horário de atendimento da Caixa Econômica Federal. A partir de hoje, o banco passa a funcionar de 8 da manhã a 1 da tarde para os serviços essenciais. A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas e garante que todas as pessoas serão atendidas. Até ontem, o horário de atendimento era de 8 às 2. Então, repetindo, funcionamento da Caixa agora só de 8 da manhã a 1 da tarde. Lembrando que os recursos do saque emergencial, do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Quem precisa atualizar o cadastro pode mandar a documentação pelo próprio aplicativo. E olha, gente, o Espírito Santo superou a marca de 100 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.
Nas últimas 24 horas, 33 pessoas perderam a vida para a doença e foram registrados 1.279 novos casos de Covid no estado. Veja os números gerais do painel. São 100.859 casos confirmados do coronavírus, 2.907 mortes e o número de curados chega a 86.214. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 72%. E tem Olhar Cidadão? Vamos ver? Vamos ver. E eu vim aqui, né, para mostrar um pouco do meu serviço, falar um pouco do meu serviço. Eu sou baiana, sou da região lá de Cabralhas, extremo sul da Bahia. E estou no Espírito Santo há mais de 15 anos. E tem um ponto do Acarajé, né? Aqui na Jerusalém, lá na Jerusalém, atrás do Calvi, lá na pracinha da Jerusalém. Eu trabalho à noite lá, na pracinha. Só que por causa da pandemia, eu parei de trabalhar, né? Que não tem como, né? Ficar na rua. Então, desde março que eu estou tentando trabalhar. E comecei a trabalhar agora, sexta-feira, né? Passada. E por encomenda, sim, né? Só por encomenda, porque por enquanto, só por encomenda mesmo. Quem quiser, o Acarajé, tem meu telefone aqui, ó, só encomendar, aí a pessoa vem buscar. O Acarajé tudo embaladinho assim, ó. Aqui tem meu telefone, 99975-1608. Nossa, que delícia. Com pimenta ou sem pimenta? Com pimenta, mas não tão forte, uma pimentinha de leve. Muita pimenta. Não existe, você gosta muito quente, né? Pois é, gente, olha, a Nilza do Acarajé é mais uma capixaba na luta do dia a dia. 99975-1608, 99975-1608. O Olhar Cidadão do TN enxerga você. Então, ó, mande seu vídeo, conte a sua história. O nosso WhatsApp está aí na sua telinha, 997922530, 997922530. A gente está louco para conhecer a história desse povo que trabalha muito, né, George? Sim, a gente vai ouvir suas histórias, a gente vai até a sua casa contar suas histórias. Então, manda aí a sua história para o nosso WhatsApp, 997922530. Porque as vítimas de violência sexual se sentem culpadas, temem falar dos abusos. O TN1 traz esse questionamento já. A gente já volta. O estupro da menina de 10 anos em São Mateus chama a atenção para um cenário triste e cada vez mais preocupante: o abuso infantil. Só esse ano, 259 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro aqui no estado. Em 90% das vezes, o abusador é alguém próximo, parente ou vizinho. Na história que você vai ver agora, mais um caso monstruoso. Um tio que também abusava da sobrinha desde os 6 anos de idade. Para ela, o tio era como se fosse o pai. Amava ele, confiava nele. Mas aos 6 anos de idade, começou um pesadelo que deixa cicatrizes abertas até hoje. Ele morava com meu pai e eu ia passar o final de semana na casa deles. Mas eu nunca fui próxima do meu pai, então eu acabei me aproximando mais dele. Aí ele começou a me alisar, me beijar. E quando eu fiz 11 anos, ele já teve relação sexual comigo. Como eu disse, tudo isso começou a acontecer quando ela tinha somente 6 anos de idade. A jovem, atualmente com 15 anos, se viu obrigada a esconder os fatos. Era humilhada, ofendida, ameaçada. Assim, ele era bem mais forte que eu, né? E também falava que se falasse alguma coisa, além de ninguém acreditar em mim, ele ia mostrar uma foto minha nua que ele tinha pra minha mãe. E eu ficava morrendo de medo, assim, ninguém vai acreditar. Até que um dia, quando estava junto com uma colega de escola, ocorreu uma cena que foi determinante para o início das denúncias. Quando a gente tocou no assunto de um menino da escola, né? Ele estava tomando banho, a gente estava falando que eu achava o menino bonito, coisa de criança.
Ele saiu do banheiro, do jeito que ele estava, só se enrolando toalha, começou a me bater com tudo que ele via pela frente. Aí, nesse dia aí, eu ainda comecei a chorar e fiquei assim, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? E não estava aguentando mais, só que eu não tinha coragem de contar para um adulto. Aí eu contei para minha amiga. Assim que soube do que estava acontecendo, a amiga contou tudo para o diretor da escola. Ele chamou a mãe da vítima e acionou também o conselho tutelar. Eles vieram aqui para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e registraram um boletim de ocorrência. A mãe, até agora, está sem chão com tudo que veio à tona nos últimos 3 anos. Tive que mudar, logo depois ela tomou veneno para se matar, entrou em depressão, fazia vários cortes na mão, reprovou de ano 2 vezes. Esta psicóloga especialista em jovens afirma que as consequências de um abuso podem durar por muitos e muitos anos. As consequências podem perdurar até a vida adulta. Então essa pessoa pode se tornar uma pessoa muito insegura, com muita dificuldade de confiar no outro, de se relacionar com outras pessoas, pode ter até receio em ter filhos. É exatamente como a vítima se sente e diariamente convive com as sequelas de uma violação da liberdade. Isso porque ela se vê numa prisão psicológica e uma humilhação que parece não ter fim. Eu fui humilhada e ele continua na rua. Eu fiquei presa e ele está na rua. Ele viveu uma vida normal, enquanto eu tenho que ficar dentro de casa com vergonha do que as pessoas pensam de mim. Até problemas na escola eu tive porque as pessoas falavam, ficavam me zoando, falando dessa situação e eu ficava com vergonha. Nem para a escola mais eu quis ir por causa dele. Então, se você tem dúvida se o seu filho está passando por alguma situação dessas, ou se você tem certeza, o quanto antes procure uma ajuda profissional. Procure um profissional especializado em criança e adolescente para te auxiliar e para tratar esse trauma. Pois é, gente, observe bem as ações dos seus filhos. Elas podem dizer muito o que eles estão passando ou sentindo. Estabeleça com eles uma relação de confiança. E como disse a psicóloga, procure um profissional para te ajudar. Importante também a gente falar sobre a escola, né? A escola também com esse papel de observar o comportamento das crianças. E a gente volta a falar sobre a prisão do tio da menina de 10 anos que acabou engravidando depois de ser vítima de estupro. O homem tem 33 anos, foi preso ontem à noite em Betim, região metropolitana de Minas Gerais. Antes, ele esteve na Bahia. De acordo com a polícia, a família dele teria o convencido a se entregar. O acusado já está sendo encaminhado para Grande Vitória, onde vai ser ouvido pela polícia. Ainda não foi definido se ele vai ficar preso em Vitória ou em São Mateus. Em relação ao estado de saúde da menina, ela continua internada no Hospital de Recife, onde passou pelo procedimento de interrupção da gestação. O estado de saúde dela é estável. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma reportagem sobre as demonstrações de carinho que a criança e a família estão recebendo lá em Recife. E ainda falando sobre a prisão desse tio acusado do crime, em um vídeo que circula na internet, o homem diz que é preciso fazer exame em outras 2 pessoas da família. Eu nunca ameacei eles. Nunca ameacei. Ao contrário, quem me ameaçou foi eles. Por isso que eu saí da cidade. Para não morrer me acusando de ter estuprado a própria sobrinha, sendo que ela não é minha sobrinha, não é. Ele botou data de tortura de 6 anos. Essa data eu estava preso. Eu tenho 2 anos só que eu estou na rua. Da data que eles estão falando, na rua eu tenho 2. Como que desde 6 anos essa menina sofreu as consequências comigo? A menina tinha 5 meses, igual eles falam, de gestação. Cadê a avó? Que todo dia tomava conta da minha. Ninguém se prontificou em levar a menina para fazer exame, para fazer nada. Esperou eu sair. Eles mesmos ligaram, mandando eu sumir. E agora como? Vocês querem me pegar? Me mandam eu sumir. Aí agora que eu tô longe, essa suspeita toda, para que possa ser feita a justiça da forma correta.
Espero que eles façam exame dos 3, que tem eu, o avô e o tio dela mesmo, biológico. Para eles fazerem exame nós 3, para nós saber de quem é essa criança. Olha, tá aí, né? Esse daí é o tio que foi preso. Essa gravação foi divulgada nas redes sociais, feita por ele. Agora há pouco, na coletiva, o representante da Polícia Civil diz que isso vai ser investigado, mas acredita que seja uma versão fantasiosa, porque geralmente quando um acusado de estupro é preso, ele tende a colocar efetivamente a culpa em outro, mas não abandona essa possibilidade. Isso também vai ser investigado. Porém, nós vamos agora voltar com a Suzy, que está lá nessa coletiva, que está esclarecendo essa prisão do suspeito. Suzy, novidades por aí? Voltamos com você. Jorge, por enquanto não há novidade aqui não. A coletiva segue, nós estamos ali com toda aquela cúpula que estava aqui, que participou dessa operação para prender o tio da criança. Como você mesmo salientou aí, essa versão de que ele acusa mais parentes dessa situação vai ser investigada. Eles estão esperando esse tio chegar para levantar todas essas informações e passar esse episódio a limpo. Por enquanto não. A coletiva, como eu disse antes, para detalhar tudo aquilo que os repórteres querem saber, desde o momento que ele saiu daqui, por onde ele passou, com quem ele conversou, como que ele chegou a Nanuque, como que ele chegou a Betim, tudo isso está sendo questionado. E, inclusive, foi feita uma pergunta ali que eu gostaria muito de ter a resposta, viu? O que vai ser dessa criança depois que voltar aqui para o estado? Qual será a garantia de segurança que ela vai ter? Vai voltar para o seio da família? Vai ficar em um abrigo? Vai continuar com os avós ou com tios? Como que fica a criança depois desse episódio que comoveu todo o país? Eles ainda estão ali, eu não posso me deslocar nesse momento para ir lá, porque agora os jornalistas do impresso estão fazendo perguntas, mas eu gostaria muito de saber o que vai ser, o que o Conselho Tutelar vai recomendar em caso como esse, já que a família, por ser humilde, deixou que isso acontecesse. A família está em suspeição? Os outros tios também? Enfim, é um questionamento aí que fica no ar, não é, meu amigo? Uma pergunta aí também nos bastidores, né, que pode estar rolando aí, como o tio conseguiu chegar lá? Teve alguma ajuda? Ele foi de carro ou ele foi de ônibus? Tem alguma situação rolando nesse sentido? Ele teria ido de ônibus até a Bahia, depois ele foi até Nanuque, em Minas Gerais. De lá ele teria pegado um carro de aplicativo para ir até a região de Belo Horizonte. Me contaram que o interesse dele era ficar em Belo Horizonte mesmo, mas acabou ficando em Betim, onde ele negociou a rendição dele. Obrigado pelas informações. E olha, gente, o governador Renato Casagrande também comentou esse caso. Vamos ouvir. Para nós, ter uma polícia com formação boa é fundamental. Uma polícia legalista, cidadã, uma polícia respeitosa com a população capixaba, uma polícia que sabe punir e buscar quem precisa de uma punição, como fez a Polícia Civil essa noite, em Betim, Minas Gerais, prendendo um estuprador, como faz a Polícia Militar todos os dias, mas a polícia que tenha essa formação de respeito ao cidadão, como nós temos aqui no estado do Espírito Santo. Quando a gente analisa a nossa polícia militar com outras populações de outros estados, a gente vê que a gente está alguns passos adiante. E a formação ela é fundamental para isso. E ter uma boa academia, ter um bom instituto é importantíssimo para nós. Bom, gente, triste demais esse caso, mas em Pernambuco, a menina capixaba vítima de estupro recebe carinho e doações. Na porta do hospital, balões em apoio à menina.
Os repórteres Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal, e outros trazem os detalhes. A criança de 10 anos, vítima de estupro no Espírito Santo, continua internada aqui no CISAM com estado de saúde considerado bom pelos médicos. Por questão de segurança, a direção da unidade não divulgou o horário que ela vai ter alta. Mas o que chamou a atenção aqui hoje foi justamente esses balões e cartazes que foram colocados em apoio à família da vítima e também à equipe médica que realizou o procedimento de interrupção de gravidez. A instituição, que foi responsável por essa homenagem, por essa manifestação aqui, foi justamente a União Brasileira de Mulheres. A diretora Lalesca está aqui comigo. Lalesca, eu queria que você explicasse qual a motivação desse ato. A gente da UBM, junto com estudantes da universidade, a gente esteve presente aqui no último domingo e se incomodou muito com a imagem que deixaram para a família, para a criança e para a equipe profissional que atendeu essa menina. E a gente quis trazer esse ato de solidariedade para marcar essa infância dessa menina, que ela possa viver sua infância de agora em diante, que ela possa seguir sua vida e também que a equipe médica ela entenda que a população também está do lado dela, que a hostilização que foi feita por parte de uma pequena parcela da população não representa a opinião de nós recifenses e nós pernambucanos. Explica pra gente o que é que vocês fizeram, teve cestinha de presente, teve carta, explica. Isso, a gente trouxe um presente para a menina e para a família, entregou um presente para eles e trouxe uma carta também para a equipe profissional, A gente não entregou necessariamente uma carta para a menina, apenas um bilhete, desejando uma boa recuperação, que ela possa viver sua infância, que a gente não quer de forma alguma ser invasivo, nem expor a criança mais ainda do que já foi feito, dentro de todo esse processo tão doloroso, e também uma carta trazendo a nossa opinião, de estar contrário a esse processo que foi colocado de hostilização desses profissionais, quando a gente vive num país que a cada hora 4 crianças de até 13 anos, elas são estupradas no nosso Brasil. Então a gente precisa combater isso, a gente precisa de educação sexual nas escolas, para que a gente possa ter mais denúncia, que a gente não espere que uma tragédia para um menino engravidar aconteça, para que a gente possa fazer alguma coisa, que a gente possa combater o problema na sua raiz. Ok. Muito obrigado aqui pela entrevista, parabéns pela iniciativa e lembrando mais uma vez que por questão de segurança, para preservar a família, o horário que a menina vai ter alta não foi divulgado. Voltamos ao estúdio. Tá certo, É importante preservar essa criança porque ela já teve a vida devastada demais, E esse questionamento aí, eu até levantei na reportagem anterior, a discussão da educação sexual na escola, isso é muito importante, porque a gente tem acompanhado, a gente sabe que a maior parte dos estupros acontece exatamente dentro de casa. Então, quando essa criança tem a orientação sexual na escola, ela sabe discernir, ela pode discernir o que deve ou não acontecer dentro de casa e pode pedir ajuda e evitar casos tão traumáticos como esse que a gente tem mostrado, George? E que bom você ver, um gesto desse, em meio a tanta amargura em volta daquele hospital, de pessoas que não entendem o gesto do próximo e a necessidade de barrar coisas tão monstruosas, outras pessoas vão fazer um gesto tão generoso assim, de bater palma e de ver que existem pessoas boas nesse mundo. Pois é, a gente tem falado também sobre a questão dos religiosos, É importante também a gente levantar a questão aqui que a gente não pode generalizar. Não é? A gente já falou aqui que a religião, o fanatismo, ele mata, mas a gente não pode generalizar, nem todos que professam a sua fé são como esse grupo, então é importante a gente deixar muito claro aqui e agradecer a todos também que estão ajudando essa criança e que merece muito amor e merece paz. E o Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 18 de agosto, traz ainda: tio que estuprou menina de 10 anos já foi preso por tráfico. Vítima diz que quer voltar logo para casa e jogar bola. 259 crianças foram estupradas no estado em 7 meses. Aqui na foto principal, praias e montanhas no roteiro do feriadão. 12 mil aposentados vão provar pelo celular que estão vivos. Chileno chega para o lugar de Rafinha no Flamengo. 2.000 lojas não reabrem e imóveis ficam desocupados. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, no AT2, a humanidade está precisando de colo. De estagiário a empregado em menos de 6 meses. E pesquisadores descobrem novos vilões da mente saudável. A polícia prendeu 5 integrantes de uma quadrilha de homicidas da Bahia.
O bando estava morando em uma casa no bairro das Laranjeiras, na Serra. O endereço escolhido pelos criminosos tinha um motivo. Eles queriam matar a esposa de um policial. E tudo por causa de uma herança. Mas o plano foi por água abaixo. Quando o militar e um amigo perceberam uma movimentação estranha no local, houve troca de tiros e os 5 bandidos acabaram presos. As imagens feitas por moradores mostram uma movimentação da polícia no bairro das Laranjeiras, na Serra. Mostra também os policiais militares da Força Tática levando vários homens detidos. Foi o final de um confronto que começou momentos antes, com 2 PMs de folga que estavam voltando para a casa de um deles após vizinhos terem alertado para este carro com vários homens parados dentro, em frente à residência dele. Quando o PM chegou, o veículo arrancou e quem estava dentro atirou contra os policiais que revidaram. 2 disparos podem ser vistos no para-brisa do carro do policial. E foi a quantidade de tiros que acabou alertando esta moradora, que levantou assustada para ver o que estava acontecendo. Eu estava vendo televisão no momento, aí eu vi um tiroteio danado. Então, assim, eu cheguei na janela na maior tranquilidade, achando que poderia ser longe daqui. Eu me deparei com a cena de terror aqui na nossa rua. Qual cena a senhora viu? O carro vindo? É, o carro dos bandidos vindo e o carro ainda em movimento, eles pulando tudo fora e saiu correndo. E na hora a minha reação foi correr também, com medo de alguma bala perdida, né? Os homens entraram neste local, onde há várias casas alugadas e onde eles também alugaram uma. Levaram medo aos moradores, como a família deste técnico de manutenção em celular, de 22 anos, que até aquele dia não desconfiava dos vizinhos. Um mês, exatamente um mês. Ontem ia ser o último dia que eles iam ficar aqui, que eles só pagaram o mês. E a gente não estava desconfiando de nada, porque... Todos baianos? Todos baianos. E, tipo, a gente não entendeu nada, porque os caras veio, moravam aqui, até cumprimentavam a gente, mas a gente não, acima de qualquer suspeita ele. Olha só a ousadia dessa quadrilha baiana. Eles alugaram uma kitnet naquele local ali, que fica a pouquíssimos metros do alvo que eles estavam vigiando há cerca de um mês. O alvo é uma mulher e ela mora no outro quarteirão, logo depois daquelas árvores ali. Pois bem, o motivo do crime que eles estavam tentando cometer ainda vai ser investigado. Mas a hipótese mais provável é que eles tenham vindo aqui matar a mulher. Tudo isso por causa de uma herança que ela teria na Bahia e que já tinha motivado a morte dos 2 irmãos dela. Apesar de tentarem se esconder, a quadrilha foi pega. 5 pessoas ao todo. Com a quadrilha, a Polícia Militar apreendeu uma metralhadora, 2 pistolas .40, uma 380 e um revólver calibre 38. Os detidos foram levados para a DHPP. Bom, voltamos com novas informações sobre o tio acusado de estuprar a sobrinha. A Suzy Faria está lá com o secretário de Segurança. Suzy, voltamos com você. Pois é, George, ficou uma pergunta aí no ar. O que pode acontecer com a criança após todo esse episódio? O secretário de Segurança está aqui do meu lado, o Coronel Ramalho, e vai falar sobre isso. Evidentemente, ele não tem todos os detalhes porque estavam empenhados na prisão do tio. Mas, secretário, vai haver uma equipe de acompanhamento a essa criança desde que ela retorne lá de Pernambuco? Desde que essa criança deu entrada no hospital em São Mateus, ela foi acolhida pelo governo do estado com uma equipe multidisciplinar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério Público, Poder Judiciário, a Polícia Civil fazendo a sua investigação. Então, com certeza, continuaremos com esse acolhimento, dando o direcionamento que socialmente essa criança merece. No que concerne a segurança pública, estamos encerrando uma parte de uma importante investigação, um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil, que culmina com a prisão desse indivíduo. Então, entregaremos à Justiça para que agora a Justiça decida a punição desse indivíduo. A punição dele e o encaminhamento na secretária, porque ficou uma interrogação aí no ar, desde que ele coloca outros parentes também que estariam abusando. É a fala dele. O trabalho da Polícia Civil foi muito bem feito, desde o primeiro momento que ouviu essa criança com todo o cuidado, ouvirá seus familiares. É importante destacar que
a questão do apoio que nós tivemos do Serviço Técnico Científico de Pernambuco com material genético já recolhido desse feto. Então, todas as afirmações que ele possa fazer serão confrontadas também com as informações sempre relevantes dentro de um inquérito, dentro de um processo de interrogatório. O importante é que a prisão dele está feita e a criança aponta ele como autor dessa barbaridade. Ou seja, tudo vai ser passado a limpo nessa história no momento em que ele chegar aqui para depor. Com certeza. Importante destacar o trabalho da Polícia Civil, o empenho do delegado-geral, doutor Arruda, o doutor Ícaro, regional de São Mateus, doutor Leonardo, que em menos de 10 dias da denúncia chegada na Polícia Civil, fizeram a prisão desse indivíduo. Valeu, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe aí. Então, como o secretário disse e foi informado aqui, vai haver uma equipe multiprofissional que vai acompanhar essa criança assim que ela chegar de Pernambuco, e só depois da avaliação é que vai saber se ela continua com a família ou se terá um outro destino. É com vocês aí no estúdio. Suzy, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, cobrindo, fazendo a cobertura completa aí da coletiva com todas as informações. Agradeço também o secretário de Segurança Pública, o Alexandre Ramalho. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho. Levanta a mão aí, quem já está doido para viajar, hein? O tempo ainda não é de longas viagens, mas muita gente vem dando um jeitinho de recarregar as energias. Ainda não estamos recebendo turistas de outros estados, mas o capixaba começa a buscar hotéis e pousadas aqui no Espírito Santo mesmo para dar uma relaxada. Foi assim nessa pousada em Meaípe, Guarapari. Depois de 4 meses sem funcionar por causa da pandemia, o espaço aos poucos volta a receber os hóspedes. Essa família de Vitória veio descansar pertinho de casa, com as crianças que já não aguentavam mais ficar presas dentro de casa. A gente já fez algumas comemorações em casa, de aniversário da minha filha e tudo, festinha na caixa, aquela coisa pequenininha só pra gente. Agora, como tá já melhorando, já tá mais flexibilizando mais, aí é o aniversário dele, a gente resolveu passear um pouquinho, num lugar aberto. Essa outra família de Castelo, no sul do estado, também aproveitou para matar a saudade de Guarapari. A gente estava bastante tempo sem sair, já confinado aí, como todo mundo aí, A gente já estava doido para sair um pouco curtir um pouco. Então a gente está aproveitando bastante hoje. Toda a segurança possível, sempre de máscara, a gente vai sair. Aqui que a gente está reunido só a gente mesmo, em família, a gente não está de máscara, mas a partir do momento que a gente sai daqui, coloca máscara com toda segurança. E esse grupo de Vila Velha, que estava sentindo falta de pegar a estrada? Nós viemos aqui para poder desestressar um pouquinho desse período complicado que nós estamos passando, entendeu? Nós estávamos confinados até então, vivendo aquela mesmice, naquela vidinha de trabalho, porque querendo ou não a gente tem que continuar trabalhando, porque a gente precisa. E a gente está amando isso aqui, precisava muito, muito, muito mesmo. 70% dos hóspedes hoje aqui são da Grande Vitória e de outros lugares do estado. A região litorânea, que antes era dominada pelos mineiros, agora passa a receber os capixabas. É o início de uma longa caminhada de recuperação do setor de turismo no Espírito Santo. A pousada está funcionando com apenas metade da capacidade. Algumas adaptações foram feitas para receber todo mundo com segurança. Nesse prazo, a gente fez aí diversas reformas, a gente fez diversas melhorias, para que a gente pudesse voltar de uma maneira melhor. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo já vê o momento como o início de retomada das atividades. De junho, julho para cá, nós começamos a sentir, sobretudo na região das montanhas capixabas, um pequeno incremento na ocupação. A procura passou a ser um pouco mais intensa, sobretudo nos finais de semana. Então, ainda é um pouco incipiente para as nossas necessidades, mas a gente já começa a sentir essa procura, essa movimentação começando a despontar. Mas para que o turismo capixaba aqueça, dependemos dos estados vizinhos. A expectativa de retomada das atividades turísticas, do retorno do turista ao Espírito Santo, está muito vinculado ao controle da pandemia da Covid-19 nos outros estados, especialmente Minas Gerais. Nós esperamos muito que os irmãos mineiros possam também vencer essa batalha contra essa pandemia e nós tenhamos um verão com um bom número de turistas. As vendas de pacotes de viagens ainda estão melhores, estão aumentando,
mas nós vamos acompanhar como será esse aumento do desejo de viajar e da condição de viajar por todos os brasileiros, mas daqueles destinos que mais emitem turistas para o Espírito Santo, em primeiro lugar Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Olha, gente, mas vale lembrar que a pandemia não acabou e é muito importante continuar seguindo todas as recomendações de segurança. Por hoje é só, se cuidem. Amanhã às 11h55 nós esperamos você. Um beijo carinhoso e até. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa tarde para você e até amanhã.